Testamento. Depois de Lucas, Isso. Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Por favor. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhes digo, que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Curve sua face, feche os seus olhos. Santo Espírito de Deus, diante da tua presença nós estamos. Diante do Senhor nós nos colocamos e rendemos os nossos corações ao teu agir. Rendemos os nossos corações ao Senhor nesta noite. Pedimos, Pai amado, que o Senhor fale conosco. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer tratar conosco, Pai. Fala de maneira sobrenatural. Revela-nos a tua vontade, o teu querer, de maneira que saiamos daqui desejosos em praticar aquilo que te agrada, meu Senhor. Não nos deixe ficar, Senhor, surdos à tua voz. Não nos deixe, Pai, ficar insensíveis à tua palavra, mas quebranta-nos de maneira que venhamos entender e compreender a tua vontade segundo o teu querer. Fica conosco, seja o centro nesta noite. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Podem vos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Bendito seja o nosso Deus, amém? Nós vamos falar hoje a respeito de uma história que é muito conhecida. Na verdade, não é uma história apenas, mas fatos reais daquilo que aconteceu no passado. Fatos que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe para que em nós houvesse o conhecimento da verdade, o conhecimento daquilo que Ele quer para as nossas vidas, amém? Nicodemos, ele era um dos principais do Sinédrio naquela época. Para que nós venhamos a entender, desde as leis de Moisés, desde quando Deus tirou o povo do Egito, Ele instituiu levitas, sacerdotes, que eram responsáveis pela manutenção do templo e pela vida espiritual daquele povo. E desde aquela época, haviam pessoas que faziam parte daqueles que representavam o nome de Deus. E era constituído por sacerdotes, levitas, e tinha o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o maioral entre eles. Aquele que prestava os sacrifícios, aquele que clamava diante de Deus pelo perdão dos pecados daquelas pessoas, daquele povo. E assim foi, até a chegada do Messias. Aqueles homens, eles eram conhecedores da palavra de Deus. Eles tinham conhecimento a respeito das Escrituras, amém? No meio deles, haviam os doutores da lei, os que conheciam cada lei, os que sabiam ler, e aqueles que sabiam escrever, que escreviam a história, que escreviam tudo aquilo que era profetizado, tudo aquilo a respeito do que os profetas falavam, do que os profetas recebiam de Deus e transmitiam ao povo. Amém? É bom que as meninas, se conseguir, deixar elas quietinhas, senão a gente não vai conseguir se concentrar. Amém? Logo, logo a gente vai estar voltando com a nossa salinha das crianças. Nós estamos nos preparando. E aí eu peço ajuda dos irmãos quanto às crianças, para a gente não dispersar o nosso entendimento. Então, aqueles homens, eles eram os responsáveis de cuidar da vida espiritual do povo. Porém, os anos foram passando e, infelizmente, muitos deles se corromperam. Aqueles homens sabiam de cada fato que viria a acontecer a respeito da vinda do Messias. Eles conheciam cada palavra dos profetas, tudo que era profetizado. E nós sabemos que tudo ficou escrito. Profeta Jeremias, Daniel, Oséias, Ezequiel e vários outros, inspirados por Deus, falaram de como seria a vinda do Messias. Falaram cada detalhe, onde ele nasceria, de quem ele era descendente, como seria sua mãe. E isso tudo estava registrado. Os sinais da vinda do Messias, de Jesus Cristo, estava registrado e estava acontecendo. Porém, quando chegou a época do Messias vir, aqueles homens de Deus se recusaram em acreditar naqueles sinais. Nós vimos pela história que além desses homens, Deus também se revelava para outros.
Outros também estavam à espera do Messias. E um exemplo disso são aqueles 3 reis, os 3 reis magos, que vieram do Oriente, direcionados por uma profecia, direcionados pelas estrelas, aliás, por uma estrela. Preste bastante atenção para você entender aonde nós vamos chegar. Aqueles homens saíram lá do Oriente, há meses antes do nascimento de Jesus Cristo, porque eles ouviram o que Deus havia revelado a eles. Detalhe, eles não faziam parte do sumo sacerdote, ali dos sacerdotes, dos levitas, daquele povo que era para estar avisando aos judeus sobre os sinais que estavam acontecendo. Quando os 3 reis magos chegaram em Jerusalém, eles foram até esses sumos sacerdotes. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus iria nascer ali, mas não sabiam exatamente qual era a cidade, qual era o lugar exatamente. E eles lembraram que os judeus tinham pessoas que sabiam desses sinais, porque esses sinais haviam sido descritos pelos profetas, Deus havia revelado aos profetas. E eles combinaram de irem até esses homens para saber exatamente qual era o lugar. E quando eles chegaram ali, eles foram informados que o Messias, descendente de Davi, nasceria na cidade de Belém da Judéia. Preste bastante atenção. Os sábios, os homens escolhidos para orientar o povo, sabiam de cada detalhe da vinda do Messias. A cidade, de quem ele descenderia. Mas eles se recusaram em ver os sinais. Os reis estavam ali e tinham certeza que era a época do menino nascer. Eles estavam à procura do bebê Messias. E aconteceu que eles encontraram. Porque o próprio Senhor Jesus, anos depois, declarou: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Aqueles 3 reis magos ouviram a voz de Deus e viram os sinais. E foram exatamente ao local onde estava a Virgem, a mãe de Jesus, com Jesus nos braços. E eles adoraram ao rei. Eles prestaram homenagens ao Rei dos Reis. E eles tinham certeza de que aquele bebê era o Salvador do mundo. Amém? Alguns pastores que estavam trabalhando também tiveram a revelação da vinda do Messias. Está escrito: os próprios anjos o avisaram que o Messias havia nascido e indicaram o lugar. E eles foram até Jesus e contemplaram o Messias. Um dos sacerdotes, chamado Simão, um sacerdote já velho, tinha uma promessa da parte de Deus que só morreria quando ouvisse o Messias. E 8 dias depois de Jesus ter nascido, este sacerdote Simeão, ele pôde contemplar o bebê Messias. E ele declarou: agora eu já posso morrer porque a promessa se cumpriu. Diga glória a Deus. Mas ainda assim, os outros, aqueles que eram para estarem alertando o povo, dizendo: os sinais estão à porta, Jesus já está entre os homens, estes se recusaram
a crer. Recusaram-se a ouvir a voz de Deus através das Escrituras, através dos sinais, através dos prodígios. E aconteceu que Jesus nasceu, cresceu entre os homens, e chegou o ano dele iniciar o seu propósito, dele cumprir a sua missão. E aos 30 anos Jesus saiu e fez o primeiro ato registrado depois da sua idade adulta. Ele foi até quem? Até João Batista. Porque estava escrito que a voz que clama no deserto seria aquele que iria anunciar a chegada do reino de Deus. Preste atenção, a chegada do reino de Deus era Jesus na terra. Amém? Era a salvação que ele traria para a humanidade. E as Escrituras falavam isso, haveria uma voz que clamaria no deserto. E essa voz era João Batista, que disse: eu sou a voz daquele que clama no deserto, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E para que se cumprisse a palavra de Deus, Jesus, o Messias, foi ao encontro de João Batista. Preste atenção, tudo na nossa vida tem um começo. E o começo da nossa vida cristã tem que ser como Jesus ensinou. O começo de Jesus Cristo foi o batismo. Jesus não fez nada, pelo menos daquilo que está registrado a nós, a respeito de seu ministério, antes de nascer das águas e do Espírito. E aí nós vamos começar a entender este diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus chegou até João Batista, foi batizado por ele. João Batista, a princípio, se recusou em batizar Jesus. Por quê? Porque o batismo é para quem tem pecado. Para todo aquele que reconhece que é um pecador e precisa de perdão. Perdão de quem? De Deus. E Jesus fez assim para nos ensinar. Ele não fez de outro modo. Aquilo que está registrado é o que Jesus disse: João, deixa que seja assim, para que se cumpra a vontade de meu Pai. E João Batista batizou Jesus. E ficou registrado que não só João Batista, mas aqueles que com ele estavam, ouviram juntamente com Jesus a voz que disse do céu: este é o meu filho que me dá muita alegria. A confirmação para João de quem era o Messias, revelado por Deus, é que o Espírito Santo desceria através daquele que era o escolhido de Deus para salvar a humanidade. E naquele dia, João Batista testificou Cristo e cumpriu a sua missão, que era anunciar a vinda do Messias. Olhe para mim. E naquele instante, Jesus começou a realizar o propósito para o qual ele foi chamado. Ele primeiro nasceu da água e depois do Espírito. E a partir daquele momento, ele foi para o deserto orar e jejuar para o quê? Para anular a sua carne. Ele foi sacrificar a sua carne para que o Espírito de Deus se revelasse através dele, para que a glória de Deus fosse na vida dele. Preste bastante atenção. Só a partir de então, depois de mortificar sua carne, porque ainda sendo Deus, ele era homem.
E ele sabia que para o homem viver em santidade é necessário que a sua carne seja mortificado, para que o Espírito de Deus venha ser glorificado. Amém? E Jesus Cristo, depois dessa preparação, nasceu da água, nasceu do Espírito, mortificou a carne, foi em rumo à sua missão, ao seu propósito. Depois disso, você pode ver que Jesus realizou milagres, maravilhas. Mulheres, homens sendo libertos de seus cativos, sendo curados das suas enfermidades. Homem ressuscitando, jovem ressuscitando. E os sinais estavam acontecendo, tudo segundo o que tinha sido anunciado pelos profetas. Estava tudo anunciado, tudo escrito. Mas os sábios, os entendidos, os conhecedores das Escrituras, se recusaram, se negaram a aceitar que aquele era o rei que havia sido proclamado há séculos e séculos atrás. Mas não foram todos. E um desses foi Nicodemos, o qual iniciamos nossa leitura. Nicodemos fazia parte daqueles homens de Deus. Era um homem dotado de conhecimento, era um homem dotado de sabedoria, conhecia as Escrituras, sabia dos sinais e reconheceu: Rabi, o Senhor vem de Deus, porque se não viesse de Deus, jamais realizaria tais sinais e tais prodígios. Ele reconheceu o poder de Deus na vida de Jesus. Diga glória a Deus. E nós cremos que Nicodemos foi até Jesus para saber a respeito da salvação, porque logo após reconhecer o poder de Deus na vida de Jesus, Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora preste atenção na pequenez do homem. Ainda o homem sendo sábio e conhecedor de muitas coisas nesta terra, ainda assim diante de Deus ele se faz pequeno. Porque naquele momento Nicodemos perguntou a Jesus: como é que pode um homem já sendo velho voltar ao ventre da sua mãe? Como é que pode uma coisa dessa? E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Aqui está. Se eu e você desejamos entrar no reino de Deus, se você de fato acredita que existe um outro reino além desse reino terreno, desse reino carnal, se você de fato acredita que Jesus Cristo foi preparar um outro lugar para aquele que crê nele, há uma condição para você entrar neste reino. Se você acredita que Cristo é Salvador, há uma condição para você herdar esta salvação, este reino, este mundo.
E a condição para você receber tal presente, tal dádiva, é nascer de novo. E eu digo esta noite a todos nós, que nós precisamos nascer de novo todos os dias. Mas precisamos começar seguindo as ordenanças de Cristo. Cristo não veio a este mundo morrer simplesmente para te abençoar, mas Ele morreu para te salvar. Esse foi o propósito e é o propósito até hoje. E Ele mesmo, sem nenhum pecado, Ele nos mostrou como devíamos fazer. E o pai que ama o filho, Ele não diz o que deve fazer, Ele faz primeiro. Não se engane. Você que é pai, hoje é dia dos pais. Olha que forte. Pesou mais ainda. Você que é pai, claro, isso se estende às mães também. Não se engane achando que o seu filho vai ser aquele homem maravilhoso de Deus. Aquela menina vai ser uma mulher maravilhosa de Deus só pelas tuas palavras. Não se iluda. Muito mais valerá o teu exemplo do que as tuas palavras. Já diz o ditado no mundo: filho de peixe, peixinho. Claro, nós sabemos que há regras e exceções. Entretanto, a maior porcentagem está naquilo que vemos. E quando vemos e ouvimos, aquilo nós cremos e guardamos no nosso subconsciente. E quando crescemos, aquilo que vimos e ouvimos vai sendo exercido. A neurociência explica isso. Amém? Se você todos os dias vê o teu pai e a tua mãe fazendo algo, e você ouve ele dizendo que tem que fazer aquilo que ele faz, mesmo quando você for grande, aquilo vai estar registrado no teu subconsciente. E infelizmente até as coisas ruins. Hoje nós estávamos conversando sobre isso. Um pai que fez algo para sua esposa, foi embora, abandonou a esposa, não sei como foi muito isso, mas me veio agora o que nós estávamos conversando. E as filhas, mesmo repugnando a atitude do pai, estão na mesma situação. Quando viram, já havia acontecido a mesma coisa. Por quê? Porque viram e ouviram a sua vida toda. Então, Jesus Cristo, Ele só fez aquilo que Ele viu. Está escrito na palavra. Olha o que Jesus disse: se vocês não creem, quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ele diz no versículo 11: em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus estava dizendo que Ele fazia aquilo que Ele via o Pai fazer. E Deus, através de Jesus Cristo, nos ensinou o caminho para entrar no reino de Deus, no reino dEle. Jesus disse: aquele que é nascido da carne é carne. Eu e você fomos nascidos da carne. Nascemos de uma mulher, de forma humana, de forma carnal. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E é necessário nascermos de novo, Jesus Cristo afirmou. Como se dá isso? Primeiramente, crendo que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Crendo
que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, crendo que Ele morreu para nos perdoar os pecados, para redimir a nossa vida dos pecados. Jesus nos deu o maior presente. E nós só podemos receber esse presente quando nós nos unirmos a Ele. Quando testificamos isso através da água do batismo. A água aonde nós nascemos de novo e declaramos: Jesus é o Senhor da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e decido viver uma nova vida para Cristo. O nascer de novo começa com o arrependimento, se testifica no batismo. E assim como aconteceu com Cristo, acontece com o homem. Isso Jesus explicou a Nicodemos. O Espírito vem através do novo nascimento. E o Espírito Santo de Deus é o que vai nos ajudar a mortificar a nossa natureza carnal. Amém? O que é nascido do Espírito é Espírito. Só podemos vencer a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos humanos através do Espírito de Deus, quando nascemos do Espírito. E era isso que Jesus estava explicando para Nicodemos. Nicodemos, o que adianta você ser muito sábio na terra e não entender das coisas espirituais? Jesus estava explicando isso a Nicodemos. E eu quero dizer a você que está aqui nesta noite, a mesma coisa que aconteceu quando Cristo esteve no meio dos homens, ainda acontece nos dias de hoje. Muitos de nós acreditamos, cremos na existência de Cristo, até cremos na palavra e citamos a palavra para muitos. Declaramos até nos nossos carros: tudo é possível que crê. Entretanto, esquecemos de nascer de novo. Nos renegamos, rejeitamos o novo nascimento. Quando não mudamos, quando não abrimos mão do nosso conhecimento desta terra, a mesma história se repete. Proferimos que existe um Deus no céu que é Pai, mas nos renegamos a cumprir a sua vontade segundo o que está escrito. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É necessário nascermos de novo para entrarmos no reino de Deus. E infelizmente, muitos até descem as águas, mas quando saem delas se renegam a cumprir a vontade do Pai e ainda assim continuam em suas mesmas práticas mundanas. E a palavra de Deus é para todos. E enquanto estivermos vivos nessa terra, nós precisamos estar examinando a nós mesmos todos os dias e nascermos de novo. Há essa necessidade, nascermos da água e nascermos do Espírito, para que o reino de Deus seja chegado para nós. Para que o dia em que a trombeta soar, nós venhamos ouvi-la. Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. E nos deixou a orientação de como nós devíamos fazer. Mas também nos deixou uma promessa. A promessa de que retornaria. A sua morte, a sua ressurreição foi a aliança e a confirmação da promessa de que Ele voltaria, não mais para morrer, mas para nos levar para o seu reino.
Amém? Para nós irmos com Ele para a terra que Ele está preparando. Olhe para o mundo em sua volta. Olhe para aquilo que está no seu rosto. Olhe para a distância que você está dos seus irmãos. Quando você sai da sua casa e vai para o supermercado, veja a realidade de hoje. Quando você liga a televisão, veja os acontecimentos. Veja os sinais. Não feche o seu entendimento simplesmente para as circunstâncias da natureza. Ou simplesmente porque o homem destruiu aquilo que Deus criou e por isso está acontecendo isso, aquilo, porque o homem resolveu fazer uma arma química. Ou porque simplesmente não dê justificativa para aquilo que está muito claro. Assim foi no passado, os sinais aconteceram. E hoje eles estão acontecendo, não mais para a vinda e sim para o retorno de Cristo. Mas a resposta daquilo que vamos acreditar cabe a cada um de nós. Se seremos como aqueles sacerdotes dotados de conhecimento, porém rejeitando a ver o que estava diante dos seus olhos, ou se seremos como aqueles que creram em Cristo e decidiram nascer de novo. A decisão está em nós. Jesus Cristo voltará e nenhum de nós teremos a justificativa que não ouvimos seus sinais, não vimos os seus sinais, não ouvimos a sua palavra ou não tínhamos acesso a ela. Principalmente nós que somos livres para testificar dela. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. A serpente no deserto, depois você olha lá, eu acho que é em Números ou é em Números. Números. Ela foi para a cura do povo. Jesus, ele é muito mais do que cura. Ele foi levantado para nos salvar. E todo aquele que olhar para Ele e seguir os seus passos, obedecer a sua palavra e os seus mandamentos, não mais os mandamentos de Moisés, mas os mandamentos de Jesus, esse receberá a vida eterna. Cabe ao homem a escolha, porque ao homem é deixado o livre arbítrio daquilo que crê e daquilo que vive. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Peço a você que feche os seus olhos. Nesse momento não converse com ninguém, mas dê uma resposta ao Senhor a respeito da palavra dele. Esse momento pós-palavra é um momento seu e Deus. Então não rejeite a presença de Deus nesse momento. Eu tenho absoluta certeza que o Espírito do Senhor falou com você. Eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo de Deus falou aquilo que você precisava ouvir. Porque a Bíblia diz que Ele é aquele que testifica no coração do homem a verdade, a justiça e o juízo. Cabe a você, diante de Deus, lhe dar uma resposta quanto à sua própria vida. Então, enquanto nós cantamos este louvor, onde nós declaramos em tua presença, nós queremos estar. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Enquanto cantamos esse louvor, eu peço a você que dê uma resposta ao Senhor, que fale com Ele, que abra o teu coração para Ele, que se renda a Ele. Que diga o quanto você necessita dele, o quanto você o deseja, o quanto você o ama, o quanto você o quer. Fale com ele. Se ele te falou algo que precisa você pedir perdão, peça perdão para ele, que ele te ouve nesta noite, purifica você dos seus pecados. Ele te salva, ele te redime. Mas tenha esse momento com Deus.
Você veio para cá para ouvir, mas também para falar com o teu Senhor, porque você está diante dele. Então dê uma resposta a esta palavra, dê uma resposta à palavra que o Espírito Santo falou no teu íntimo, no teu coração. Coloque as tuas mãos à altura do teu coração e comece a falar com Deus, comece a falar com o Senhor. Aleluia, Jesus. Fale com Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Em tua presença nós queremos estar, Senhor. Em tua presença nós queremos estar, Santo Espírito de Deus. Nós nos rendemos ao teu agir, meu Senhor. Quebranta nossos corações, para que possamos ouvir e compreender a tua palavra e realizar o teu querer. Eu quero estar neste lugar. Quero estar na presença dele. Quero estar diante de Jesus. Só ele pode perdoar os teus pecados. Só ele pode te salvar. Eu quero
aleluia. Que nós venhamos nos render ao agir de Deus todos os dias da nossa vida. Que essa palavra venha ser uma semente a dar frutos na tua vida, dia após dia. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos adorar o nosso Deus, continuar adorando através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E olhem para cima. Vocês já estão vendo essas centrais bonitas na parede? Nós já estamos com as 8 centrais. Graças a Deus, através de um irmão, nós conseguimos tirar essas centrais no cartão, as 4 que estavam faltando. Deus abriu essa porta. E agora cabe a nós, a Igreja do Senhor, nos unirmos naquele propósito que foi levantado de coluna para pagarmos, né? Parcelamos de 10 vezes as centrais, que dá o valor de 14 mil total, mais o valor da montagem, no total deu 2.800, foi R$350 para montar cada central. E agora é conosco. E eu creio que a parte de Deus Ele já fez. E vai continuar fazendo. E vai fazer muito mais em nome de Jesus. O Senhor vai acrescentar na tua vida. Eu creio e profetizo isso. Porque é através da tua vida que Deus vai usar para pagar essas centrais. É através de você, de mim e de você. É através da nossa fé, da nossa fidelidade, do nosso querer, da alegria em dar. Tudo que é feito aqui é através da sua fé e da sua fidelidade. Os dízimos é o que mantém a casa do Senhor. Nós não tínhamos condições com o que arrecadamos hoje de pagar essas centrais. Por isso nós levantamos a coluna para que haja essa ajuda, né? Então a igreja precisa da sua ajuda. Eu tenho pedido esses dias, e graças ao Senhor, hoje nós já tivemos o testemunho da irmã, que quando nós pedimos para fazer parte da coluna, ela disse para Deus: eu vou ser coluna através do primeiro salário do meu marido. Detalhe, ele estava desempregado. E Deus, hoje ela testificou, já abriu a porta, né? E ele já vai começar a trabalhar ou já começou? Quem era que estava? Você estava aqui, né? De manhã vai começar ou já começou? Já fez a entrevista, já vai começar a trabalhar, né? Então Deus abriu a porta e ela testificou isso hoje. É porque ela creu. Deus, Ele vai honrar a tua fé, a tua fidelidade e a tua alegria em dar. É o que Deus honra. Não é o valor que você traz, mas o teu crer, a tua fidelidade. Não é viver pela lei, mas é viver pela graça, por um coração grato em dar ao Senhor. Então, se você ainda não é dizimista, passe a ser, seja fiel ao Senhor. Tenha alegria e fé no seu coração para devolver. A cadeira que você senta, o piso que você pisa, o teto que você está embaixo, tudo isso é fruto de dízimos e ofertas. Então, muitos de nós às vezes nos recusamos a ser fiéis ao Senhor nessa área, simplesmente porque achamos que não vivemos mais pela lei, e não vivemos mesmo. Mas não venhamos encontrar justificativas para não dar aquilo que nós não queremos dar. Encontre justificativas, sim, para ser grato a Deus com a sua fé e fidelidade, porque é isso que Deus vai honrar. E é a minha oração para todos aqueles que são dizimistas e ofertantes da casa do Senhor, que o Senhor venha honrá-los pela fé que eles têm, que Deus venha recompensá-los pela fidelidade que eles têm. E nós podemos, graças a Deus, aqui nessa igreja testemunhar. Todos aqueles que são fiéis ao Senhor, Deus não tem desamparado. Nós podemos nessa quarentena testificar isso. Quantos nessa quarentena Deus fez milagres e maravilhas. Tivemos já testemunhos aqui este mês
testemunhos daquilo que Deus operou. Então Deus opera em todas as áreas. Então que nós venhamos ter fé em buscar o Senhor em todas as áreas. Seja para cura, seja para libertação, e seja também pela vida financeira. Afinal, Ele é Jeová Jiré, Deus provedor. Amém? Que você venha ter essa fé, porque é a tua vida que Deus vai abençoar. Amém? Então, com alegria, coloque o seu melhor na sua mão. Você que nada trouxe, levante as tuas mãos com alegria para o céu e só agradeça. Porque Deus vai ouvir a tua oração e a tua fé, e vai abrir a porta que você necessita em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe a oferta da coluna, nós já temos o envelope. E eu preciso que você coloque o seu nome. Não é para que eu venha controlar quem dá e quem não dá. É para que a irmã Lucimar, que está fazendo esse controle, venha dar o ok lá. Nós pedimos o nome, sim, para fazer a programação, para saber o que vai entrar e o que nós vamos ter que dar o jeito. Nós não. Aquilo que Deus vai nos ajudar. Amém? Então, coloca o seu nome lá, que aí depois nós vamos passar essas anotações para a pastora Lucimar. Levante aos céus com alegria. Deus olha o teu coração, a alegria do teu coração em dar, crendo que Ele é aquele que te recompensa, é aquele que não vai deixar faltar. Não sou eu, é Deus, porque eu não posso fazer nada por você, mas eu posso orar e profetizar, e eu creio que Deus ouve quando nós oramos. Pai amado, testifica, Senhor, estas palavras no coração dos teus filhos, e não só no coração, mas na vida deles. Se faz, Deus, todos os dias na vida dos teus filhos. Para aqueles, ó Deus, que creem e que estendem as mãos ao Senhor, independente de ter ou não ter, testifica o teu poder na vida deles. Abre as comportas dos céus. Abre a porta que teu filho necessita. Abre, Senhor, aquela porta. Abençoa aquele projeto que está escrito, que está anotado, aquele que teu filho sonhou, projetou, anotou e declarou. Faça sair do papel aquele sonho, ó Deus. Eu clamo a Ti, porque creio que o Senhor é Deus para nos dar em todas as áreas, Senhor. E por isso neste momento eu oro direcionado a isso. E abençoo todos os dízimos e ofertas que são trazidos à tua casa. Consagro-os a Ti. Que cada dízimo e oferta seja uma semente lançada no teu altar. E que o Senhor seja aquele que rega e dá frutos. E que esses frutos venham se multiplicar na vida de todos aqueles que creem. Para que eles saibam que o Senhor é Deus e dá muito mais daquilo que pedimos, muito mais daquilo que pensamos. Mas o Senhor é aquele que dá além do que imaginamos. Assim eu creio. E assim eu te agradeço. Abençoa todos os que estão aqui, Senhor. Honra todos os que estão aqui. Mostra que o Senhor é Deus todos os dias, em todas as áreas de suas vidas. Assim eu creio. E assim eu te peço, desde já te agradeço, porque o Senhor é aquele que provê. Em nome de Jesus. Com alegria, sai do teu lugar, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, dançando para o Senhor. Aleluia! Adora Como lá se condense, vira nuvem, como a nuvem se enche, rega a terra. Eu quero ser teu. Eu quero ser do teu louvor. Como vaso quebrado pela luz, como águia em todo vento vai. Eu quero ir pra Ti. Eu quero ser do teu louvor. Eu quero te amar, eu quero te amar. Eu quero ser do teu louvor. Eu quero te amar, eu quero te amar. Eu quero ser do teu louvor. Eu quero te amar, eu quero te amar. Eu quero ser do teu louvor. Eu quero te amar, eu quero te amar. Eu quero ser do teu louvor. Aleluia! Aplauda, Senhor Jesus. Sente-se um minutinho. Glória a Deus. Estou muito sedentário. Preciso correr lá com Douglas e com a Soraya.
Só dei um pulinho aqui e já estou ofegante. Jesus, amém. Glória a Deus. O pastor me lembrou que é algo muito importante, amados. Não estão ligadas porque a gente ainda não conseguiu concluir a elétrica. O eletricista adoeceu. Veio trabalhar ainda... Hoje é domingo, ontem ele veio, né? Ele veio ontem, saiu daqui de noite. Veio ontem a parte da tarde. Saiu de noite, mas ele está doente. E não conseguiu vir hoje para terminar o serviço da elétrica. Mas eu quero dizer para vocês que está andando. Amém? E também dizer para vocês que foi além daquilo que nós pedimos. Porque só de material elétrico, o que nós tínhamos... Em caixa da igreja nós já compramos uma parte de material elétrico à vista. E já compramos outra parte no boleto, na Matel. Então só de material elétrico nós gastamos mais de 3 mil reais. Contando com os boletos que vamos pagar. E só de mão de obra vai ser mais de 1.500 reais de mão de obra da parte elétrica. Por que todo esse valor? Não vamos estar fazendo só a parte das centrais. Nós vamos concluir o que faltava, né? Vamos fazer a parte da iluminação da igreja também. Terminamos a elétrica da salinha das crianças que não estava pronta totalmente. Então nós aproveitamos para fazer logo todo o serviço. E eu creio que Deus vai prover, como eu falei para vocês. Quero agradecer também ao irmão Douglas, profetizando em nome de Jesus. Agradecer porque ele tem nos ajudado supervisionando essa obra. Sexta-feira, eu estava aqui atendendo uma irmã, e o Douglas veio no final da tarde aqui olhar, supervisionar, e eu fiquei muito feliz porque ele está se levantando e nos ajudando, né? Através da orientação dele, nós fizemos algumas mudanças de alguns serviços que a gente já ia fazer de maneira errada, e isso ia trazer problemas, né, depois. Obrigado, Douglas, que Deus abençoe e honre o teu trabalho. Então, estou passando para os irmãos para que vocês venham ter o conhecimento daquilo que nós estamos fazendo. E não se acane, se quiser ajudar, não. Né? Só nos procurar. Outra coisa, pastor? Não, né? Acredito que é só esse, né, o aviso. Nós estamos também nos preparando para retornar com a salinha das crianças. Essa semana, a irmã Cristiane, juntamente com a irmã Rose, vão estar fazendo um momento de... de capacitação com os professores da salinha. Elas vão estar aqui ensinando as meninas, as mulheres, aqueles que quiserem a trabalhar no setor infantil, a como trabalhar. Vão estar aqui fazendo de manhã uma capacitação e à tarde uma oficina, não é isso? Uma oficina para ensinar a fazer materiais, é lúdico que chama, né? Lúdico a palavra? Materiais lúdicos para as crianças. E nós estamos nos organizando. A salinha já está pintada. Quero agradecer a Lucimar e a Vanessa, as pintoras. Tinha a tinta que... Agradecer o irmão, o marido da Vanessa, irmão, profetizando também, que doou a tinta. E elas vieram para cá, pintaram. E está acontecendo, está andando. E a gente vai puxar também, fazer uma puxada aqui para o lado, para fazer mais um espaço para as crianças, porque não pode ter muitos, né, reunidos. Nós temos que tomar todas as medidas, assim como é dentro da igreja. E vamos estar também fazendo ainda essa parte aqui do lado, o banheiro, que vai ser, nós vamos separar banheiro de homens, banheiro de mulheres, e vai ter um banheiro só para as crianças. Amém? Glória a Deus. Eu creio que já deu tudo certo. Então, pensar em trabalhar por mim, se desse para fazer, já estava, era tudo pronto. Eu sentei sexta-feira ali, olhei para essa fachada, eu já até vejo ela pronta. Mas é tudo no tempo de Deus. Nós só precisamos ver antes de acontecer. Amém? Glória a Deus. E vamos às homenagens. Nossa escola bíblica, amados, nós estamos programando. Eu sentei essa semana com a nossa diretora da escola bíblica. Já fizemos a nossa programação.
Eu acredito que vamos retornar somente em setembro, por conta do material que agora que nós vamos começar a produzir. E é o tempo que você se prepara para estar na nossa escola bíblica, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. A partir da sexta-feira, depois do dia 14, amém? Eu acredito que dá no dia 21 de agosto. Nós vamos estar retornando com os cultos de cura e libertação. Então, nós já estamos nos preparando para voltarmos com o culto sexta-feira de cura e libertação. E vamos estar voltando com a campanha Derrubando as Muralhas. Então, desde já, anuncie na sua célula. A partir da sexta-feira, dia 21, eu acho que é 21 a sexta-feira. Que essa é 14 com 7, 21, não é isso? Confirmem para mim, por favor. Dia 21, alguém confirmou? 21. Campanha Derrubando as Muralhas. Então, se prepare para estar aqui, que nós vamos estar realizando um grande mover de Deus aqui neste lugar. Então, desde já eu peço que você convide todas as pessoas que você sabe que precisa de cura, de libertação. Traz para cá, que o poder de Deus, em nome de Jesus, já foi derramado. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero chamar todos os papais, os que são pais, a virem aqui na frente. Nós vamos fazer uma singela homenagem a vocês, né? Venham todos aqui. Aqui na frente, gente. É só manter a distância. Amém? Os papais de frente para os irmãos. Nós vamos fazer essa homenagem a vocês. Quero agradecer novamente a todos os que se empenharam em realizar esse momento de homenagem aos pais. A Rose, a Lucimar, a Vanessa, a Cristiane, quem mais? A Vanessa, a Lucimar, já falei. Já falei. A Bela. Quem mais? Eu não posso esquecer os nomes, mas Deus vai recompensar cada um dos que somaram para que esse momento fosse realizado. E depois eu quero pedir para vocês tirarem a fotinho aqui. E aos pais que não quero deixar uma palavra para vocês. Prestem atenção. Vocês, esse dia é muito mais que comercial. Eu louvo a Deus porque é um dia que foi tirado para homenagear aqueles que também trazem a vida. Que vocês possam lembrar do Pai de vocês. O primeiro Pai, que é Deus. Que vocês venham buscar ser como Ele é. Ser o cabeça da casa de vocês. A Bíblia diz que o pai repreende o filho a quem ama, e assim é Deus. Que vocês venham amar seus filhos, mas também venham ser aqueles que disciplinam seus filhos em amor. Corrijam seus filhos, exortem seus filhos, mas também não deixem de dar o carinho que eles precisam. Filho não precisa somente de comida e roupa. Filho precisa de um abraço, de um carinho, e precisa ouvir sim, que você o ama. Então, sempre diga para os seus filhos que você o ama, porque isso vai ficar gravado na memória dos seus filhos. Lembrem-se que Deus, Ele nos ama, e Ele disse em sua palavra, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, desde criança nós devemos ensinar nossos filhos, para que quando eles